poderia contar pra gente um pouco da sua trajetória? Por que você se interessou pela obstetrícia? E desde quando você teve certeza que queria abraçar essa profissão? Tá. Eu estava até pensando nisso tudo antes de vir para cá, que eu falei, nossa, as histórias vão tomando vários rumos, assim, e depois a gente olha para trás e fala, nossa, se eu tivesse pego aquele caminho ali, ido por outro lado, né? E quando eu prestei o curso de obstetrícia, eu prestei obstetrícia e prestei geografia na USP, né? Tinha duas opções. E aí eu passei no curso de obstetrícia e no começo, assim, eu não estava entendendo o que era o curso de obstetrícia. Era tudo novo, era uma proposta muito diferente, mas tinha uma coisa do cuidado em saúde, assim, da comunidade, da família, da ideia do todo, da integralidade, que eu achava muito interessante, assim. E aí eu fui fazendo o curso no primeiro ano. Quando chegou, a gente teve um encontro com a REUNA, que é a Rede de Humanização pelo Parto e Nascimento, em 2005. Não me lembro se foi dezembro, novembro, mas acho que foi no final do ano, assim. E eu ouvi uma parteira mexicana que fez um curso de parteria autônoma e também tinha muito da cultura tradicional mexicana, das parteiras tradicionais. E quando eu ouvi ela falando e mostrando a história dela e os partos, eu falei, não, é isso aqui que eu quero, vou ficar aqui. E aí eu permaneci e foi aí que eu decidi mesmo, assim. Era um filme que eu não sei se dá para ter acesso no YouTube, mas chama O Mundo Nasce ao Ritmo do Coração. É um filme. E aí ela contava a história dela e das famílias que ela acompanhava e das parteiras tradicionais. E eu sempre gostei muito dessa cultura tradicional das parteiras. E aí eu fiquei muito mexida, assim. E aí eu falei, é aqui meu lugar. E como que foi o seu período durante a graduação? Durante a graduação? Foi viver a graduação. Vivi a graduação, eu fui da primeira turma, né? Então, a gente era muito efervescente tudo, porque era um curso novo, a gente não sabia como que ia ser depois de acabar o curso, que eu acho que também algumas das angústias que vocês têm, a gente já tinha na primeira turma, né? E tinha muito um medo, um receio de a gente não conseguir, por exemplo, fazer parte de um conselho de saúde, por exemplo, o conselho de enfermagem, porque não existia o conselho de parteiras, né, de obstetrizes. E então eu me lembro que tinha muito esse lugar de uma efervescência mesmo, assim, e de um medo também de não conseguir fazer com que isso desse certo no final, né? Quando eu terminei a graduação, que foi final de 2008, né? A gente teve que entrar com uma ação no Ministério Público Federal, não sei se vocês sabem dessa história, né? Para conseguir, a gente entrou pelo Ministério Público Federal para conseguir, na verdade, fazer valer o nosso direito de fazer parte do Conselho de Enfermagem. Para a gente poder trabalhar, a gente precisava fazer parte de um conselho, né? E, apesar de toda a tentativa de diálogo e de comunicação, as coisas foram ficando difíceis. E aí, os estudantes e algumas professoras, né, a Beth, por exemplo, foi muito importante nesse processo também de decisão, de enfrentamento político mesmo da nossa profissão, né, dentro desse lugar de que legalmente, né, dentro lá quando a gente olha nas normas e na parte legislativa toda do Conselho, a gente vê que as obstetrizes já faziam parte, né, desse lugar. E naquele momento, os caras não queriam permitir que a gente retornasse, né, a esse lugar e a essa possibilidade de retomada, né, de uma profissão. Então, foi uma experiência que eu acho que politicamente é muito bom,
porque a gente tem uma oportunidade de já vivenciar um enfrentamento desde a graduação de uma questão política, de entender que saúde é política, de entender como esses espaços eles se conectam, como que a gente precisa fazer diálogo desde a ponta com os movimentos de saúde, né, para, enfim, chegar nas pautas e transformar e trazer mudanças no que diz respeito àquilo que a gente acredita, né? Então, eu acho que toda obstetriz faz um curso de militância, assim, também, né? Eu trouxe até umas fotos aqui, não sei se vocês querem ver. Sim. Porque, deixa eu ver, eu tava atrás dessas fotos, eu não terminei de... Em 2010, 2011, o MPF, a gente teve um momento de um possível fechamento do curso de obstetrícia. Vocês já ouviram isso, né? Nesses anos aí, entre esses anos de 2010 e 2013, foi bastante tenso, assim, né? E eu lembro que a gente fez uma manifestação na reitoria lá, da USP, né? Então eu trouxe algumas fotos, e aí a gente tinha uns cartazes, que era USP, não se intimide, o Brasil precisa de obstetrizes, chega de vender parto violento para vender cesárea, queremos obstetrizes. Aí tinha até queria lembrar o nome dessa obstetriz, mas não me lembro. E aí era muito interessante também como outros movimentos do campo da saúde, né, e da saúde das mulheres também foi abraçando assim a nossa ideia e o curso de obstetrícia e uma vontade também de fazer essa mudança toda, de um modelo de cuidado, né? Então, assim, naquela época a gente já existia a Reúna, né, que foi uma grande apoiadora, assim, do curso de obstetrícia. Aqui tem algumas fotos de uma militância mesmo, assim, desses 20 anos, é isso? 20 anos? 20 anos, gente? Não. Não, né? Peraí, 15, né? 15 anos. E então aqui, por exemplo, tem algumas figuras, tem a professora Simone Diniz lá da Saúde Pública. Essa foi a Marcha pela Humanização do Parto, que também aconteceu nesse meio tempo aí, de 2013, 2012. A gente teve um caso emblemático de uma mulher, Adeli, que foi obrigada a fazer uma cesárea contra a sua vontade. Não sei se vocês já ouviram essa história. E aí rolou toda uma paralisação assim, no Brasil todo sobre essa questão do direito da escolha informada e tudo mais. E essa marcha também teve a ver com esse episódio, assim. Deixa eu ver se essa daqui... Ó, vai passando aí. Essa aqui também é do mesmo dia. Então, também, se por um lado rolava uma angústia, mas também rolava uma sensação de que a gente estava caminhando no caminho que a gente precisava caminhar, sabe? Que era o caminho da mudança e o caminho que pedia por uma mudança mesmo, né? Dentro do modelo de assistência, dentro de um contexto de violência contra as mulheres, de um país com altas taxas de cesárea. E aí tem um cartaz aqui também, que é do mesmo dia. E eu trouxe uma foto da professora Glauce. Vocês já tiveram aula com a professora Glauce? Não? Não? Essa aqui, elas estavam lá na Câmara, no centro, e foi um momento de articulação e diálogo para uma tentativa de pedido
de reconhecimento da obstetriz como profissional dentro, né, do sistema de saúde, para garantias de vaga de trabalho, né, para que a gente pudesse exercer esse direito. Então, tudo foi sendo muito, assim, né, ano a ano, vendo desde a minha formação até agora, eu acho que a gente já andou bastante, né, mas a gente ainda tem um tanto, assim, para andar, né, em muitas questões. E acho que esse lugar do diálogo político, ele é muito importante, essas articulações que a gente tem que fazer com os conselhos, né, com os órgãos públicos que vão, por exemplo, o próprio Ministério Público Federal, né, a gente está agora num momento de tentar fazer um diálogo com o Conselho Federal de Enfermagem sobre a nossa dificuldade de se inserir dentro dos cargos como obstetriz nas maternidades públicas, né? Então, acho que essa é uma pauta importante, e uma outra também é a nossa inserção na atenção básica, que é uma coisa que a gente precisa articular mais fortemente, assim, dentro do SUS, e não tem outro jeito se não for pelo diálogo e mostrando mesmo que a gente já tem feito. Até o próprio projeto que eu achei maravilhoso do SOS Obstetrizes, né? A gente está vendo quanta coisa a obstetriz faz na atenção básica, né? Que não é só assistência ao parto, é o todo, né? É desde proteger as mulheres da violência, né? Sexual, doméstica, saber lidar com isso, saber resolver esses problemas. Então, eu acho que por esses caminhos a gente também vai conseguindo mostrar, né, desse tudo que a gente consegue fazer junto com os outros profissionais dentro do nosso Sistema Único de Saúde, né? Eu tenho pensado assim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu falei um monte de coisa. E, Bianca, como que foi para você vivenciar esses desafios do curso, da profissão durante esse período? Quando eu saí da graduação, eu trabalhava, na verdade, eu dava aula de espanhol para criança e também trabalhava como babá. Então, quando eu terminei a graduação, eu continuei trabalhando como babá, porque eu não tinha como trabalhar como obstetriz. E isso foi 2009, né? 2009 e 2010. O meu primeiro trabalho como obstetriz foi em janeiro de 2011, num hospital particular de Jundiaí, que pela pressão toda que eles estavam sofrendo naquele momento da ANS com relação às taxas de cesárea, eles tiveram uma iniciativa de um projeto de contratação de obstetrizes e outros profissionais para tentar reduzir as taxas de cesárea lá no hospital de Jundiaí, que tinha quase 100% de cesárea, né? Então, na época, fui eu, Maíra, acho que umas 4 ou 5 obstetrizes que entramos, né, nesse hospital. Algumas ficaram 2, 3 anos, eu fiquei mais ou menos 1 ano. Depois, eu já meio que estava engatilhando o mestrado e logo em seguida eu entrei na Casa Ângela. Mas eu fiquei nesses 2 primeiros anos, né, não podendo exercer de fato a minha profissão de obstetriz, né? Foi um período bem difícil, assim, porque por um lado é isso, também tinha que trabalhar bom, e aí também o que eu vou fazer agora, né? Porque a gente está articulando tudo isso, mas será que isso vai dar certo? Será que vai ter Corém? Né? Mas eu sempre sentia, assim, que uma fé na obstetrícia mesmo, de que as coisas iam rolar, sabe? Sempre tive isso, assim. E aí, eu acho que ter ficado em contato também com a parte acadêmica, a minha orientadora, né, a Simone, acho que foi importante para eu não desistir também, sabe? Para eu
criar esse foco e esse lugar de luta e de resistência para que desse certo, sabe? Mas foi difícil, esses dois anos depois da faculdade foi bem angustiante. E o que te marcou nessa trajetória? De tudo, assim? Nossa, tanta coisa. Pode ir? Deixa eu ver. Eu tive uma oportunidade assim muito marcante na minha vida que foi a Casa Ângela. Assim, foi para mim uma escola de obstetriz, porque na graduação a gente não tinha tido estágio em casa de parto, né? A gente não tinha, era só nos hospitais aqui. E eu comecei na Casa Ângela como eu fui substituir uma técnica de enfermagem que ia entrar em licença ou férias, não lembro direito. E aí eu tinha já mandado um currículo para lá e entraram em contato comigo, perguntando se eu aceitava, porque não era um trabalho como obstetriz, mas se eu, né, quisesse ajudar ali durante um mês e tal. Aí eu falei, vamos lá, né? Só que eu não tinha o curso de técnica de enfermagem, eu falei, mas eu sou obstetriz, então eu vou exercer essa função dentro do que eu sei de obstetriz. Ela falou, não, com certeza, isso não é nenhum problema, você vai ser a parteira 2 da parteira que tiver de plantão, né? E aí eu aprendi o tudo de como funcionava, assim, ai, bati aqui. De organização dos materiais, de limpeza dos materiais, esterilização dos materiais, de cuidar da rouparia da Casa Ângela, de saber como limpavam as coisas, quais os produtos que eu tinha que usar, qual era a organização, os fluxos, tudo, assim, nesse primeiro mês. As medicações, como que controlava, a data de vencimento, onde ficava guardada, o que tinha que fazer, o checklist todo dia, aquela coisa toda. E aí depois desse mês, ela falou, então legal, e aí a gente quer que você continue, mas aí você vai continuar então como obstetriz trainee, né? Estava em treinamento. Aí fiquei, deixa eu ver, 13... Quando foi 2016, mais ou menos, eu fiquei uns 3 anos como trainee. Depois eu fui para parteira plena e depois de 3 anos eu fui para parteira sênior. Então eu fiquei 8 anos na Casa Ângela, né? E como na Casa Ângela a gente tem um cuidado muito integral, pensando desde o pré-natal, os grupos, né, o próprio acompanhamento da assistência ao parto, depois o pós-parto, aí a puericultura e os grupos, né, até 1 ano de vida do bebê com a família. Eu tive uma experiência que em nenhum outro lugar eu tinha vivido isso, né? Em 2016, a Casa Ângela, depois de muita luta, conseguiu fazer parte do SUS. Então, a partir de 2016, porque antes as mulheres que podiam dar à luz lá eram as mulheres, de forma gratuita, eram as mulheres que moravam ali na região, né? E aquelas que não morassem ali precisavam passar por uma avaliação de renda para depois, de fato, ver qual era o valor ali correspondente à renda familiar para poder dar à luz lá. Então, ter conseguido e ter vivido também esse processo na Casa Ângela foi muito, muito bonito, assim, porque eu vi como as coisas também aconteceram, de como as mulheres ali da região se articularam e iam lá, enchiam a van, os profissionais também iam, né, para fazer essa comunicação toda com a Secretaria de Saúde. Então, foi uma experiência, assim, enquanto obstetriz, que foi, assim, a minha escola principal, eu falo, da Casa Ângela, né? E acho que a gente precisa ter uma escola, um estágio de parteira no modelo de casa de parto. Acho muito importante isso na formação, assim, né?
pensando também nisso como uma batalha dentro do SUS, de que a gente precisa de mais casas de parto, que a gente precisa, né, romper com as dificuldades desse sistema que boicota, né, e porque já faz tanto tempo que a gente tem a portaria, a gente já podia estar com mais casas de parto e a gente, né, tem a casa de Sapopemba e a Casa Ângela, né. Então, mas eu acho que quando você fala marcante, né, porque isso foi tão forte assim na minha formação como obstetriz, como parteira, que eu até hoje sinto falta, assim, de não estar lá. Às vezes eu tenho muita saudade, né, daquele lugar, assim, que tinha uma liberdade, um potencial de poder criar, de poder experimentar coisas com as mulheres. A gente tinha muito essa liberdade dentro da Casa Ângela. No começo também, quando eu entrei, as coisas estavam muito nesse lugar do a gente está construindo junto, né? Então, tudo a gente construía junto, os protocolos, os fluxos, a ideia de como fazer a comunidade se sentir parte mesmo, né, daquele lugar, e como que a gente podia fazer isso o tempo todo, trazendo as pessoas para dentro da Casa Ângela e levando as profissionais, as parteiras para a comunidade também. Então, para mim isso foi muito marcante, assim, na minha trajetória como obstetriz, também pelo tempo, né, que eu fiquei lá. E o parto que eu acho que me marcou mais na Casa Ângela foi um parto que eu acho que até teve um evento aqui que foi sobre assistência ao RN, que eu não sei se vocês estavam nesse... Da Semana de Jobs. Isso, da Semana de Jobs. Que me fez refletir muito sobre isso que a gente fala, né? Sobre a liberdade e autonomia das mulheres, né? Como que a gente respeita isso na prática e garante a segurança o tempo todo, né? Porque ela não queria parir dentro do quarto. Ela estava dentro do quarto há um tempão, mas eu lembro que eu cheguei no plantão de manhãzinha e ela estava bastante cansada, enfim, a dilatação ainda não era total, mas, enfim, estava numa evolução bastante lenta. E aí eu falei para ela, você não quer sair um pouco do quarto, vai dar uma volta, toma uma água, a gente vai mudar aqui um pouquinho, vai abrir a janela, vai trocar o ar do ambiente, vai botar uns aromas aqui. E ela estava com um companheiro dela. E aí ela foi, na Casa Ângela tem um jardim ali, né? No fundo, assim, da casa tem um jardim com um pé de romã. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei, então, aqui tem um pé de romã. E a primeira placenta que nasceu aqui foi enterrada nesse pé de romã. E ela ficou, acho que alguma coisa mexeu assim com ela, e ela ficou ali no pé de romã. E vinha a contração e eu, né, indo e vindo, auscultando, não sei o quê, ia para dentro, a gente trocando os lençóis, fazendo aquelas mudanças todas lá. E aí teve uma hora que ela começou a fazer uns puxos, né? Aquela... na contração. Aí eu lembro que eu estava com a Ju Mesquita e com uma residente também, que eu não lembro o nome. E aí eu olhei para a Ju, ela me olhou, e aí eu falei assim... Você não quer entrar? A gente arrumou o quarto, tá tudo, acho que tá gostoso lá, né? Vamos lá, a gente pode tentar a banheira, tal. Ela falou, não vou. Não, eu tô bem aqui, eu quero ficar aqui. Aí ela falou assim, eu falei, então, mas você sente que tá perto de nascer? Porque você tá com vontade de fazer força, né? Você tá sentindo? Ela, tô. Falei, ai, que bom. A Romã ajudou, né? Bom. Ela falou, não, eu não quero voltar para lá, aqui tá tão bom. E tava mesmo gostoso, porque tinha um sol, assim, um solzinho da manhã, tava bem aconchegante, assim, bem gostoso. Não tava frio, tava gostoso, assim. E aí eu falei, me deu um negócio que eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí Juliana saiu para arrumar outras coisas, não sei o quê, e tinha uma técnica de enfermagem que estava com a gente, né?
E eu falei assim, Kate, vamos trazer tudo para cá. Ela falou, sim, trazer tudo para cá. Eu falei, não, vamos trazer as coisas para cá. Vamos trazer o carrinho, porque a gente tinha um carrinho com com as medicações, com todas as coisas que a gente usava no parto, né? E falei, vamos trazer tudo, o carrinho, o oxigênio portátil, o ambu, a tábua, a gente deixa tudo num cantinho aqui, a gente bota tinha uma mesinha dessas de rodinha. Aí pensei, bom, mas também ela tem que ter privacidade, porque aqui passa, né, tem um corredor aqui, um aqui, e no final aqui é que dá o pé de romã. Então, quem vem daqui ia ver, né, e quem vinha desse corredor também ia. Falei, bom, aqui tem a ambulância, aqui tem a entrada principal. Aí, a gente pegou, tinha um varal na época, um varalzão assim, que estendia de lá até a outra ponta, e aí eu falei, Kate, vamos pegar uns lençóis, vamos pendurar os lençóis e vamos fechar com os lençóis, olha só. E a RT da Casa Ângela lá na sala dela, né? Eu tava ali, falei, bom, por enquanto tá tudo bem, ela, né, vamos ver. Aí, bom, botamos lençóis, aí trouxemos as coisas, deixamos a cadeira de roda pertinho também, qualquer coisa botava na cadeira de roda, porque ali não tem escada, né? Só tinha um degrauzinho para descer, para sair de dentro da casa e entrar no jardim. Então o acesso era fácil também, caso acontecesse alguma coisa, e a ambulância ficava aqui assim, né? Então eu pedi para o motorista de ambulância, eu falei para ele, ó, botei uns lençóis aqui e tal, você toma conta aqui. Ele falou, mas o que está acontecendo? Não, que eu acho que talvez ela tenha um bebê aqui. Ele falou, mas aqui fora? Eu falei, mas você fica aqui tomando conta, não deixa ninguém passar. Ah, não, tá bom, beleza. Aí, fechamos do outro lado também. Aí levamos um colchão, eu lembro que a gente pegou um colchão, um colchão mesmo da cama, do quarto, levamos lá, e ela ali no pé de romã. Ela não saía dali daquele pé de romã por nada no mundo. Mandou o marido andar, falou para ele ir embora, que ela não queria mais que ele ficasse lá. Queria só a gente. Aí eu falei para ele, não, vai tomar um ar e tal, vai comer alguma coisa. Nanana. E aí, eu lembro que ela se acocorou assim, tinha um pé de romã aqui, aí a gente botou o colchão aqui, ela se acocorou aqui, de frente para o pé de romã. Aí eu fiquei aqui na frente dela, dei as mãos para ela, a residente ficou de apoio atrás, que eu tô lembrando da foto também, né? E a Ju Mesquita, que era a outra parteira que estava comigo nesse plantão, também estava do meu lado ali, a gente, né, nós duas estávamos ali, enfim, acompanhando. E, nossa, e foi maravilhoso, foi lindo, porque ela realmente ali era o lugar onde ela sabe, a coisa veio assim e a bebê nasceu super bem. E ficou no colo dela um tempo, a gente, enfim, ficava ali como estavam as coisas, tinha a questão do sangramento, a questão da placenta. Aí eu falei bom, passaram uns minutos e aí eu falei para ela, podemos entrar agora? A gente parir a placenta? Daí ela falou, agora pode, agora eu volto. Aí a gente, enfim, pegou, ela não ia andando, tinha cadeira, aí botamos na cadeira, a Nenê e tal também. E a Nenê recebeu o nome de Romã, né? Foi tão importante para ela a Romã que depois, enfim, e ela voltava lá na casa também para cantar parabéns. Eu acho que ela tinha nascido na primavera, também tinha umas coisas assim, simbólicas aí Mas o que eu acho desse parto, assim, que ele traz uma coisa que é um pouco, às vezes a gente romper com algumas regras pré-estabelecidas que muitas vezes não olham para a necessidade das pessoas, mas só da rotina, sabe?
importante da gente fazer essa reflexão no nosso trabalho, quando a gente está no hospital, porque tem tanta coisa, tem tanta rotina que não facilita para as pessoas, né? E que às vezes você acha que você vai causar um problema e não vai, né? São coisas assim pontuais. Claro, dentro de um hospital vai ser mais complicado parir no jardim, né? Eu estava numa casa de parto. Mas tem um lugar da ousadia da parteira que eu acho que ele precisa acontecer, ele precisa existir, sabe? Eu acho que tem a ver com a história das parteiras. Eu trouxe até um livro, vocês tinham falado de um livro, né? Para alguma atividade? Isso, para Riva. Que é o Caça às Bruxas, da Silvia Federici. Isso, por favor. Eu acho que ele está no último bolso aqui da mochila. Isso, que é... Aí eu te dou. Obrigada. E aí, eu acho muito legal esse livro, porque ele fala desse lugar, assim, da ousadia, né? E de onde vem uma história de um saber, né, que precisou resistir aí, né, dentro de muita luta, e a caça às bruxas, né, na Idade Média, acho que é numa perspectiva de uma história mais eurocêntrica, né, mas acho que conta um pouco isso, assim, né, de como essas mulheres que eram as parteiras, aquelas que ajudavam as outras mulheres a abortar, aquelas que lideravam as comunidades, que entendiam das ervas, né, e que, né, tinham esse movimento importante, assim, dentro da comunidade, como elas foram reprimidas e foram caçadas e nessa tentativa também de retirada de um controle, né, de um poder, né? Então, eu acho que quando a gente está diante de um cenário assim, em que a gente se sente muito oprimido e se sente muito à margem e colocado muito num lugar de segregação, assim, pode ser dentro de um contexto hospitalar ou, enfim, de qualquer outra situação. Eu acho que esse lugar da ousadia, ele precisa estar pulsante, assim, na gente, sabe? Para a gente poder dar uma resposta, para a gente poder exercitar um lugar de fazer as coisas diferente, sabe? Então, nos hospitais, eu acho que vocês estão em campo de estágio já? Não. A gente vai visitar a casa Ângela entre essa quinta e a Ah, legal. Porque nos hospitais vocês vão ver que, né, existe toda uma coisa muito dura, assim, com as regras e com o espaço e tudo isso, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ousar um pouquinho, sabe? Porque daí as coisas vão se quebrando e se rearticulando e as pessoas vão questionando. Então, acho que isso é legal, assim, de pensar que nós, obstetrizes, temos uma história que também carrega esse lugar, né, de uma ousadia. Porque depois, quando a medicina, né, enquanto ciência se fez, né, enquanto homens brancos decidiram escrever sobre as mulheres e falar sobre as mulheres e de como era o parto e de como que acontecia o parto, né, esse lugar desse saber, né, que a gente tem aí tão antigo, né, não foi qualificado, não foi ouvido dentro dessas narrativas. Então, a gente também tem esse lugar, a gente precisa escrever o que a gente vive, vocês que estão nos estágios, que estão olhando para o parto pela primeira vez, que estão se questionando, que estão tendo essa oportunidade de olhar numa perspectiva única, que é a primeira vez, né? Eu acho que é muito legal, é muito bonito, assim. Então, acho que vale a pena vocês fazerem essas reflexões, sabe? Ah, mas por que não pode? Ah, mas tem como fazer de outro jeito? Ah, mas a mulher quer muito aqui. Será que se a gente não colocar um colchãozinho, será que a gente não consegue? Enfim, eu recentemente trabalhei num hospital em Boiçucanga, né? E
E eu acho que tem alguns lugares das regras que se a gente não questionar, né, e a gente não se perguntar, isso de fato faz bem para a pessoa que está aqui parindo? Ou é só por uma questão de facilidade para mim, para o profissional que estou aqui, né? Se a gente não fizer esse questionamento, eu acho que a gente não facilita para as mulheres essa experiência, né, do parto e de um, enfim, de um poder viver, né, como se quer, né, naquele momento ali, de ter a dignidade de poder fazer a sua escolha com autonomia, né, e com liberdade. Mas o livro, para vocês. Depois, ela tem vários livros legais, a Silvia Federici. Depois vale a pena ver os outros também. E, Bianca, você já fez também vários momentos do seu percurso após a graduação, né? E aí, queria te perguntar se você gostaria de comentar outros momentos da sua trajetória. Você mencionou o mestrado, né? O doutorado. Eu estava falando aqui da Casa Ângela e também estava lembrando de momentos difíceis, né? Quando, por exemplo, a gente... Hoje já está bem diferente, vocês vão ver quando vocês forem para lá, mas a gente tinha uma resistência muito grande, assim, de alguns profissionais do hospital de referência, que era o Campo Limpo, né? Que é ainda o Campo Limpo, com o modelo de casa de parto e com as próprias obstetrizes. Então, várias vezes, quando eu precisei transferir algumas mulheres em trabalho de parto ou em pós-parto, por alguma razão que tivesse ali necessidade, né, era muito difícil, né, porque muitas vezes os profissionais desrespeitavam, né, a mulher e o profissional também que estava acompanhando essa gestante, essa puérpera. Então, eu lembro de um caso assim que me marcou muito, porque era um caso de uma puérpera, assim, tinha acabado de dar luz e a gente já tinha feito todos os protocolos de hemorragia e a gente diagnosticou uma retenção placentária. Então a placenta ficou lá dentro e a gente tinha que ir para o hospital. E aí a gente foi, né, fazendo todas as medicações, as condutas todas do nosso protocolo. E quando eu cheguei para passar o caso para a médica, ela simplesmente ignorou toda a história que eu tinha contado para ela. E eu lembro que ela foi a mulher estava deitada na maca ali, né, fora do consultório, e ela falava assim, não, mas essa placenta não está retida. Eu falei, não, mas é uma retenção placentária, olha, eu já fiz isso. E eu falava para ela, a gente tem que subir logo para o centro cirúrgico, porque ela está perdendo sangue, né? E ela insistiu, ela foi lá, tracionou o cordão assim loucamente, tentando tirar a placenta e não conseguia. E aquilo foi me dando uma coisa, e eu, né? Vamos subir para o centro cirúrgico, né? Aquela coisa. E eu sei que obviamente essa mulher sangrou mais do que ela precisava sangrar, porque, né, quando a gente chegou, na verdade, se a médica tivesse tido bom senso, ela já teria falado para a gente ir para o centro cirúrgico, né? E ela ficou bem depois, etc., mas, enfim, precisou fazer bolsa de sangue e tal, fazer transfusão. E aí eu lembro que voltamos eu e a outra obstetriz também que estava junto comigo, e a gente fez um relatório, né, assim, contando o que tinha acontecido, que a gente tinha explicado, que a gente tinha levado o prontuário, que estava tudo anotado, que a médica não tinha, né, tido, né, nenhum bom senso de ouvir, de ler, de entender que aquela mulher realmente precisava de um atendimento dentro de um centro cirúrgico, né, porque era óbvio. E então enfrentar esses momentos assim, né, também
Também era difícil, porque a gente realmente ficava com medo que isso implicasse numa piora de resultado para a mulher e para o bebê de saúde, né? Então, eu acho que aos poucos depois, né, com o passar dos anos, as coisas foram melhorando e os médicos, a equipe também foi mudando, foi entendendo que a gente levava para o hospital quando realmente precisava. Então, eles falavam assim, mas vocês só trazem a mulher aqui quando complica. Mas é por isso, né, que a gente traz. Porque uma vez que saiu do risco habitual e que complicou, a gente precisa trazer para o hospital para garantir, né, a segurança dela e do bebê. Enfim. E então era um raciocínio assim que muito limitante, assim, né, de entender o que era mesmo esse modelo de casa de parto, o que a gente fazia, o que a gente podia fazer e não podia e tal. E eu sei que hoje as coisas estão bem diferentes, né, então é isso também, é um trabalho que se faz assim dia após dia, né, com bastante dedicação e resistência mesmo, né. Mas de coisas marcantes, assim, vieram essas na cabeça. E, Bianca, quais os aprendizados importantes você tira nessa trajetória? Aprendizados importantes. Eu acho que é ter bem claro, assim, sempre, qual é o seu maior objetivo sendo obstetriz, exercendo a profissão que você escolheu, né? Se o seu objetivo é assegurar que as mulheres, que os bebês, que as pessoas possam receber um cuidado digno, né, que seja capaz de transformar desigualdades, de promover equidade, de fazer com que o cuidado seja uma ponte assim, de afeto para as pessoas também. E se você mantiver isso muito claramente o tempo todo dentro de você, independente de onde você esteja, assim, eu acho que esse é a fogueira que vai manter vivo essa esperança de continuar resistente, apesar de todas as situações adversas que vão aparecer, porque sempre vão aparecer. A gente está muito contra a corrente, no sentido de que a gente está muito pautado numa ideia que é libertária, que é, né, dentro de um conceito de saúde e de direitos, né, que bota muito medo assim na oposição. Então a gente tem que manter essa fogueira dentro da gente, assim, sabe, desse lugar, desse grande desejo, né, de promover o cuidado para essa transformação mais profunda, assim. Acho que isso eu aprendi nesses lugares por onde eu andei, assim, que isso tinha que ser a coisa mais importante para que eu conseguisse me manter também fazendo o que eu me propus a fazer, né? Então, acho que foi isso. E para você, qual que é a importância da nossa profissão? Eu vejo a obstetrícia muito revolucionária, assim, para uma transformação que é isso, é para além da saúde, né? É sobre direitos, é sobre equidade, é sobre promover um lugar de crítica política com relação à vida que nos coloca, né, muitas coisas para
para decidir, assim. Então, eu acho que a obstetrícia é uma das formas de revolução que a gente tem, assim, dentro da nossa sociedade, que anseia tanto por uma justiça social, por um lugar de mais equidade, né, de saúde para todos. Acho que isso eu acredito muito que as obstetrizes podem fazer isso, onde elas estiverem, assim. E, para finalizar, que mensagem você deixa para quem está cursando esse curso de obstetrícia? Sejam ousadas. Continuem alimentando esse desejo, assim, de querer o novo, né? De querer mudar as coisas, sabe? Mas eu acho que tem um lugar de... No meu doutorado apareceram 3 palavras, né? Que é resistência, afetividade e subversão. Então, eu acho que se eu posso dar um conselho, sejam resistentes, né? Afetuosas e subversivas. Porque eu acho que foram os 3 caminhos, assim, que... na trajetória de obstetrizes e de parteiras tradicionais, né? Porque nessa pesquisa eu ouvi parteiras tradicionais e obstetrizes, né? E aí eu pude encontrar, assim, esses 3 grandes caminhos, né? No que diz respeito ao cuidado, né? Que é o cuidado que traz a possibilidade do afeto, que traz a possibilidade da subversão, que traz a possibilidade da resistência, e que impulsiona a mudanças que a gente quer ver acontecer, assim, né, no mundo. Então, acho que esse é o meu conselho. Perfeito, Bianca. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, ficou uma aqui. Aí eu trouxe para vocês podem ficar com elas, vocês querem colocar no centro acadêmico, fazer alguma coisa. No centro de documentação. Isso. Perfeito, obrigada. Nada, imagina. Quem tem muitas fotos boas é a Bia Fioretti, que é uma fotógrafa. Tem até a marca d'água aí em algumas fotos dela. Eu pedi para ela me enviar, mas ela, enfim, pedi muito na última hora, ela não teve tempo. Mas ela tem muitas fotos da obstetrícia. Eu falei para ela que seria legal ela compartilhar, assim, com o centro acadêmico, para, enfim, manter essa história viva aí, aqui, né? E, gente, a gente tem alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho. Bianca, eu queria saber da importância que você vê da gente ter professoras obstetrizes. E o que você diz pra gente, assim, para incentivar muitas de nós a seguir também esse caminho árduo da academia, para também chegar como professoras obstetrizes. Eu não tive professora obstetriz, né? Eu só tive professoras enfermeiras e tenho um carinho também por elas. Mas eu acho que tem um lugar de uma identificação com uma trajetória, né? E acho que até tem a ver com isso que eu contei, das dificuldades todas, de muitas vezes entender o que vocês estão sentindo, né? E olhar para isso, assim, com um desejo de continuar alimentando essa mudança, assim, né? Acho que não se conformar com o que a gente tem, só isso, né? E de perceber que esse engajamento com
com a formação de obstetrizes que vão seguindo o caminho acadêmico e que depois vão voltando, né, para dar aula e para contar a sua trajetória e para inspirar outras pessoas. Eu acho que isso é muito bonito, assim, dentro da formação, né? Você me fez outra pergunta que era... É isso, assim, para a gente saber como é que foi o seu caminho para chegar. Sim, eu comecei com iniciação científica. Aliás, eu acho que esse é um caminho muito interessante. Eu tive bolsa, PIBIC, na graduação. Eu fiz bolsa PIBIC, acho que de 2006 a 2009. Não, 2006 a 2008, que foi o meu último ano. Aí depois que acabou a iniciação, aí eu fiquei aquele tempo sem poder exercer a profissão, eu continuei participando do grupo de pesquisa. Gente, grupos de pesquisa também é uma dica legal. Então, se alinhar a um grupo de pesquisa que você gosta. Por exemplo, eu gosto de história e gênero, eu gosto de arte, né, e gosto de epidemiologia. Então, vamos procurar grupos de pesquisa que estejam abertos ao diálogo com a obstetrícia, né? Isso tem, né, tem vários na USP, em várias escolas e faculdades. Acho que procurar esses grupos é importante também para a gente ir entendendo do que a gente gosta, né? Porque às vezes não é tão claro também o que a gente gosta na graduação. E eu tive, assim, uma trajetória acadêmica, eu demorei para fazer o doutorado, porque eu fiz o mestrado em 2013. E aí eu demorei 10 anos para defender o meu doutorado, porque eu queria entender, eu tinha um desejo de, sabe, entender no meu corpo, assim, na minha pele de obstetriz, o que eu queria escrever no meu doutorado. Então, por isso que o meu doutorado também tem uma parte que é um tanto autoral, assim, da minha trajetória, que eu dialogo todo o tempo com as minhas entrevistadas, porque eu queria também contar uma história. Eu tinha um desejo de contar uma história que eu tinha vivido como obstetriz e das coisas que tinham passado. Então, eu acho que o caminho da pesquisa, ele, para a gente, para as obstetrizes, é muito importante, que a gente precisa escrever sobre parto, sobre gestação, sobre saúde, sobre gênero, sobre tudo isso que a gente tem como referência, que está na narrativa, muitas vezes, de uma obstetrícia masculina, conservadora, heteronormativa. Acho que a gente precisa escrever diferente. E aí, para isso, a gente precisa da academia, a gente precisa da pesquisa, a gente precisa, né, desse lugar de reflexão e escrita. Então, eu acho que a academia é um caminho importante, assim, para as obstetrizes, muito, né? A gente precisa produzir as nossas narrativas como obstetrizes no Brasil, né? A gente precisa escrever livro. Então, quando vocês estiverem nos estágios, se quiserem escrever, se escrevam, pensem em escrever livros também, na graduação, que eu acho que isso vai alimentando também esse lugar de querer seguir a academia, né? Que eu acho que é um caminho importante, assim, para as obstetrizes também. Bianca, na sua tese de doutorado, você falou um pouco de onde os caminhos se encontraram ali de obstetrizes tradicionais. Uhum. Se você puder falar um pouquinho mais disso, também falar se você percebeu onde alguns caminhos se distanciam, assim, se diferenciam nas trajetórias das. Sim, eles se diferenciam em muitos aspectos, assim. O que eu tentei trazer, como eu sempre tive uma admiração pelas parteiras tradicionais e pelo grupo das obstetrizes, eu queria conversar com esses dois grupos. Então, eu queria entender onde que aquilo também me tocava tanto, assim, né? Porque eu sempre, que eu contei para vocês do que me marcou lá, do filme da Ana Olive Naver, que, enfim, trazia essa questão do conhecimento das parteiras tradicionais mexicanas, eu sempre, também dentro de mim, ficava me
me questionando, assim, de onde vem essa admiração, esse desejo, né? Por que eu gosto tanto das parteiras tradicionais? E aí eu fui entendendo que as parteiras tradicionais têm uma história de luta e resistência, assim, muito, muito forte, assim. E que tem a ver também com essa história das obstetrizes, né? As parteiras tradicionais, elas, muitas vezes, elas fazem um diálogo profundo entre o Sistema Único de Saúde e a comunidade onde elas estão inseridas. Pode ser, as que eu entrevistei eram parteiras tradicionais na Amazônia, né? Em 6 comunidades da Amazônia, e algumas delas ribeirinhas. Então, tinha uma comunidade lá, onde entrevistei uma parteira, que elas tinham a unidade básica de saúde fluvial, né? E aí existe um tempo, né, em que essas UBSs elas vão até essas comunidades, fazem o trabalho, o cuidado e depois, né, não ficam mais lá. E aí eu fui percebendo que a importância dessa parteira ali, naquela comunidade, fazendo um trabalho que é do SUS, inclusive, promovendo direito para essas mulheres, garantindo que essas mulheres, esses bebês, essas famílias, né, pudessem receber o melhor que elas podiam dentro do cuidado, tinha muito desse lugar de uma resistência, sabe? De um fazer muito pulsado nesse desejo de trazer o melhor para aquelas pessoas, assim. E eu acho que aquilo ali começou a me inspirar, a entender por que eu gostava tanto das parteiras tradicionais, porque tinha a ver também com a história das obstetrizes, do que a minha história estava contando ali, né? E sobre, acho que falei da resistência, mas a questão da afetividade, né, o olhar assim que as parteiras tradicionais trazem de afeto muito presente nas falas assim dos partos o tempo todo, né? Então qualquer relato elas traziam muitas palavras de afeto, né? Muitas palavras que diziam respeito sobre a criação de vínculo com as mulheres, sobre a permanência do vínculo, o cuidado como o lugar de vinculação mesmo com as pessoas, né? E aí me identifiquei de novo com as obstetrizes. Falei, nossa! E aí eu fui percebendo, né? A outra coisa era a subversão. E aí, gente, as parteiras tradicionais são muito subversivas. A gente tem uma visão, às vezes, muito limitada das parteiras tradicionais, que a gente acha que é um tradicionalismo conservador, né? E, na verdade, elas são muito subversivas. Elas quebram regras, elas entram em hospitais, elas vão atrás de conseguir coisas para a comunidade, direitos. E, assim, é muito bonito ver o que as parteiras tradicionais fazem nas comunidades delas. E aí eu, de novo, olhei e falei, nossa, nós também somos, assim, subversivas, né? Porque eu me lembrei muito, e aí eu conto nesse capítulo, como foi a criação dos primeiros grupos de parteiras domiciliares, né? E eu fiz parte também de um desses grupos pelo Coletivo Feminista, em 2012. Então, a gente também estava sendo subversiva ali, né, de algum modo. E é claro que, enfim, com diversas limitações, mas eu acho que esses 3 lugares, né, eu percebi que eles se conectavam o tempo todo, assim, com a trajetória e com o jeito de fazer o cuidado. Como fazer o cuidado. Então, o cuidado ele pode ser feito dentro da afetividade, da resistência e da subversão. Acho que esses 3 lugares assim foram o que mais me
me impactou, assim, lendo, ouvindo as entrevistas, né, e decupando e fazendo aquele trabalho de pesquisa qualitativa mesmo, assim. Eu trouxe ele aqui, até eu ia deixar para a biblioteca, não sei se vocês querem, mas eu tinha uma cópia a mais, eu posso deixar aqui. Acho que é isso, gente. De novo, muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço. Eu que agradeço.